Mais um devocional. Bom dia, graça e paz, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Mais uma manhã o Senhor nos deu, mais um dia, mais uma oportunidade de nós estarmos buscando a sua presença. É por isso que nós estamos aqui hoje reunidos em um só coração, em uma só fé, em um só amor. Que a partir de agora não sejamos mais nós, né? Que o nosso coração seja entregue 100% a Ele, aquele que providencia todas as coisas, daquele que nós dependemos 100%. E é nesse momento que nós vamos voltar a nossa mente, nosso coração, nosso eu a Ele. Pai amado, Pai querido, hoje, Pai, mais um dia o Senhor preparou, mais uma oportunidade de te buscarmos ainda mais, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, a gente sempre continue te buscando, te contemplando, te honrando, te glorificando, Pai. Porque o nosso coração bate, porque nós respiramos, porque nós levantamos. Pai, as nossas forças se renovaram nesta manhã. E nós te pedimos, Pai, perdão pelos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, por atos, pensamentos, Pai. Oh, Jesus, seja misericordioso conosco mais nesse dia, Pai. Que a tua graça, Pai, seja abundante em nossas vidas. Pai, nós te rendemos graças porque nós dormimos e acordamos, sabe, com a certeza, Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor está no controle e que tudo o Senhor já deixou preparado para nós. Pai, que nunca seja de nós, que nunca seja para nós, seja de ti e para ti. Pai, eu entrego cada um que está neste devocional, cada um que veio já não é mais buscar o teu manto, tocar no teu manto, Senhor, mas é sim, Pai, tocar na tua face. Pai, seja neste devocional. Use poderosamente a irmã Dani, Senhor. Ela vai ser a tua condutora da palavra hoje, Pai. Que seja com amor ou com dor, a tua palavra entre como uma espada, Pai. Mas fale conosco. Nós estamos aqui reunidos neste momento para te ouvir, para correção, para sermos melhores filhos a cada dia. Mata o nosso eu, Pai, neste momento, e que a tua grandeza, o teu poder esteja sobre nós aqui neste devocional. Que nós sejamos, Pai, a tua imagem e semelhança em tudo que formos fazer e aonde formos. Que o nosso coração esteja, Pai, a tua essência. Que, Pai, as nossas palavras sejam, Pai, de poder erguer pessoas, levantar pessoas, dar amor às pessoas, abraçar pessoas, unir pessoas. Pai, que nós estamos aqui reunidos em uma só fé. E mais uma vez, Pai, fala conosco através da tua filha. Que ela seja agora a tua mente, o teu coração, a tua boca, o teu ouvido e o teu olhar. Fica conosco, papai. Nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda, Dani. Deixa Deus lhe usar poderosamente. Sabemos que nunca é sobre nós, nem de nós, né? É tudo dele para ele. Amém. Amém. Glória a Deus. Que oração poderosa. Glória a Deus. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Meus irmãos, hoje eu vou falar sobre uma palavra, né, que o Senhor tem me ministrado. Desde a semana anterior, o Senhor tem falado muito comigo, né, para me corrigir também em muitas situações, né, me levou a confessar algumas coisas aí com os meus pastores. E eu creio assim que a palavra, antes da gente dividir, o Senhor sempre trata conosco antes. E eu vou convidar vocês para nós abrirmos a palavra em 1 Samuel, no capítulo 9. E eu vou convidar vocês para nós lermos os versos 15 e 17. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre a unção de Saul. Então, 1 Samuel 9, versículo 15, diz assim: No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã
Por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem falei, ele governará o meu povo. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Meus irmãos, essa palavra falou muito, muito comigo, né? Comportamentos meus, situações, a maneira como muitas vezes nós respondemos ao chamado do Senhor para as nossas vidas, como nós vivemos o propósito do Senhor nas nossas vidas. E aqui nós vemos, se nós formos ler desde o primeiro capítulo, né, do primeiro verso do capítulo 9, nós vemos aí o Senhor, né, o povo de Israel estava clamando por um rei, né, e aí o Senhor veio, falou com o profeta Samuel, e o próprio Senhor, ele escolheu Saul. Ele escolheu Saul, né, para que ele governasse sobre Israel. E nós vemos nos primeiros versos também falando da tribo de Saul, né? Falando sobre o pai de Saul, que era um homem rico, bem conhecido, que Saul era um homem de boa aparência, que não tinha como ele igual, então dá para nós entendermos que ele era um homem bonito. Mas nada disso foi suficiente para que Saul conseguisse entender o chamado dele, o propósito, aquilo que Deus estava confiando nas mãos dele. Veja bem, Saul, ele tinha um senso de inferioridade, ele se sentia inferior pelo fato da família ser a menor. E aí nós vemos aí quando o profeta Samuel, ele encontra, né, Saul, porque Saul tinha saído em busca das jumentas do pai, e aí o Senhor vem e fala com o profeta Samuel. E quando eles se encontram, né, que há esse encontro, ali o profeta Samuel começa a conversar com Saul, e ele não entende aquilo que o profeta está falando para ele. E aí, se nós formos ler um pouquinho mais à frente, ali nos versos, nós vamos ver que o profeta Samuel, ele fala para Saul, né, que não era para ele se preocupar, que as jumentas já haviam sido encontradas, mas que, né, tudo ali seria dele, do pai dele. Ali o profeta já está insinuando, mostrando que ele era alguém importante, que a família dele era importante, que o pai dele era um homem importante. Mas veja bem, se nós formos ver no versículo 21, do capítulo 9, olha como Saul, ele responde ao profeta. Ele diz assim: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? Não é o meu clã mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo isso? Veja bem, meus irmãos, Saul, ele era inseguro, ele se sentia inferior, ele não conseguia se ver um homem capaz, nem mesmo sendo bonito fisicamente, nem tendo uma boa família, um pai influente, ele se sentia inferior. Ele tinha um complexo de inferioridade dentro dele. E veja bem, meus irmãos, se nós pararmos para ver todos, né, esse capítulo, a história de Saul, nós vamos ver no que acaba a história, a família de Saul. Que triste. Então, veja bem, como nós estamos respondendo quando o Senhor nos chama para fazer algo? Qual é o nosso comportamento diante do chamado de Deus para as nossas vidas, aquilo que o Senhor confia e coloca na nossa mão? Precisamos entender que não é nós que fizemos, mas é Deus que faz através de nós, porque se nós formos ver no decorrer aí dessa história, nós vemos que quando o profeta, né, ele unge, né, já no capítulo 10, que ele vem, ele revela para Saul que ele seria ungido rei. Samuel, ele vai lá, ele unge, né, a mando do Senhor. Samuel não fez nada por ele mesmo, ele fez porque o Senhor mandou. Ele unge e beija Saul, dizendo que ele era especial. É uma mensagem: ó, você é especial, você foi escolhido pelo Senhor. Mas Saul, ele não entendeu isso. Ele não entendeu o chamado do Senhor, porque ele olhava para ele. E quando nesse decorrer, entre o capítulo 9 e o capítulo 10, nós vemos aí o profeta Samuel falando com ele, creio que estava, né, o profeta falava através do Espírito, né, do Espírito Santo, disse para ele: olha, você nunca profetizou e você vai profetizar.
né? O Espírito Santo, o Espírito de Deus vai se apoderar de você, e você vai ser um novo homem, você vai ter um novo coração, você vai ser uma nova mulher, o Espírito Santo vai estar com você. Mas isso não foi suficiente para que Saul confiasse no Senhor. Ele continuava olhando para ele, para a natureza dele caída, para o sentimento de inferioridade, de incapacidade. Ele não conseguia olhar para o Senhor. E mesmo o Senhor mostrando para ele, olha, vai ter um sobrenatural aí, você vai se encontrar com os levitas e você vai estar no meio dos profetas e você vai profetizar. Você vai fazer coisas que você nunca fez. O meu espírito vai estar com você, vou possuir você, o meu espírito. Mas Saul, ele não conseguiu. E sabe por quê? Que se nós formos vermos adiante, depois que ele é ungido rei, e que chega o dia de Saul se apresentar diante, né, do povo de Israel, para ter a revelação de quem foi o homem escolhido por Deus para ser rei e governar, para livrar o povo do Senhor, para ser um libertador do povo do Senhor, o que Saul faz? Ele se esconde. Ele se esconde atrás de bagagens, está ali, porque o Senhor, ele revela. Quando perguntou onde está o homem escolhido, e o Senhor diz, está atrás das bagagens. Veja só, meus irmãos. Será que nós também não estamos nos escondendo atrás de bagagens? Qual é a bagagem da nossa vida que nós nos escondemos quando o Senhor quer falar conosco? Muitas vezes nós pagamos o preço, nós oramos por algo, nós pedimos ao Senhor algo, e quando chega o momento de nós nos posicionarmos, quando chega o momento de nós assumirmos o nosso papel de filhas do Senhor, de mulheres do reino, de homens do reino, o que a gente faz? A gente se esconde. Então, nós não podemos ser como Saul, porque Saul, ele tinha tudo para ter um término diferente na sua história. Nós vemos aí, se talvez Saul não tivesse confiado mais nas vozes da alma, nas vozes do inimigo, né? Se ele tivesse buscado mais o profeta, se ele tivesse buscado confiar no Senhor, um relacionamento com o Senhor, talvez a história de Saul tivesse sido diferente, porque eu entendo que os planos do Senhor não se frustram. E aí nós podemos falar, mas Deus levantou Davi. Glória a Deus, ele levantou Davi. Mas a palavra de Deus também diz que todos nós, um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e nós vamos ter que prestar contas daquilo que fizemos e daquilo que deixamos de fazer. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Como que nós estamos respondendo ao chamado de Deus? Como nós estamos nos comportando diante daquilo que Deus nos confia a fazer? E é por isso que o apóstolo Paulo nos fala tanto em Romanos a respeito da renovação da mente. Porque quando nós temos relacionamento com Deus, quando nós buscamos as escrituras sagradas, nós temos nossa mente renovada, os nossos pensamentos são renovados, os nossos caminhos neurais são renovados, e os nossos comportamentos, as nossas atitudes passam a ser diferentes. Nós caminhamos com a ótica e com os princípios do Senhor. E Saul não entendeu isso. Saul, ele continuou se vendo como inferior, menos. E aí Saul fala que quando Saul ele foi apresentado ao povo, muitos glorificaram, deram viva, glória a Deus. Mas teve uma parte do povo que rejeitou Saul. Que rejeitaram e ainda questionaram, é esse daí que vai me livrar? É esse daí que vai fazer algo de bom? Só que Saul, ele se calou. Ele não falou nada, ele se fez de surdo. Será que nós também não estamos nos fazendo de surdo diante do inimigo? E quando eu falo isso, eu não estou falando que nós temos que entrar em discussão, em conflito, em briga, mas quando algo que vem de confronto, quando há uma vulnerabilidade em nós, algo que nós sabemos que precisamos ser tratados, será que nós estamos deixando de ladinho, ou a gente está buscando ajuda no nosso pastoreio, na nossa liderança, nas escrituras, para que a gente melhore, para que o propósito do Senhor não seja frustrado? Porque foi isso que Saul fez, quando ele viu, porque aqueles homens que o rejeitaram, eles viram a fragilidade de Saul, eles viram o medo em Saul, eles viram a fragilidade de Saul, eles enxergaram isso nele. E muitas vezes o inimigo, para nos parar, ele vai usar a nossa fragilidade. Ele vai nos atacar onde nós somos frágeis. Então, nós não podemos deixar as nossas fragilidades de lado. Nós precisamos tratar, precisamos buscar nos fortalecer,
sermos curados, libertos, para que a gente possa continuar avançando, para que o propósito do Senhor, para que aquilo que o Senhor nos confiou a fazer não seja frustrado. Só que Saul, ele se fez de surdo. E aí, Saul, ele começou a se apegar aonde? Ele começou a usar uma máscara de homem forte, deixou que o orgulho tomasse conta. Saul, ele começou a ouvir muitas vozes. E se nós formos ver mais à frente, teve situações que ele já não esperou mais o profeta Samuel para ofertar diante do Senhor. Ele teve tanto medo das circunstâncias que ele foi lá e apresentou holocaustos antes do profeta, antes do homem de Deus chegar. E naquele tempo, o Senhor, ele falava através do profeta Samuel. Então, ele foi tão inseguro, né? Ele sentiu tanto medo, muitas vezes, do inimigo, né? De certas coisas, que ele se apressou. Ele achou que ele poderia botar a mão em coisas que ele não poderia fazer. Não confiou no Senhor, que o Espírito do Senhor estava com ele. E aí nós conhecemos o final dessa história, se nós formos ver o que aconteceu com Saul, né, com a casa de Saul, com os filhos de Saul. Então é algo assim que nós devemos pensar. O inimigo muitas vezes vai colocar bagagem, situações, fortalezas, para nos impedir, para que a gente venha se esconder. Mas será que Deus quer que a gente se esconda, nós como filhos do reino? Será que Deus quer que a gente se esconda? Eu entendo que a palavra de Deus, ela nos fala que tem tempo para todas as coisas. Vai ter tempo que o Senhor vai requerer de nós um tempo de tratamento, de ficar mais escondidinho, de cuidar da nossa casa. Mas eu não entendo, eu não creio que as coisas são separadas. Eu creio que a nossa vida, ela é um conjunto. A nossa casa precisa estar alinhada, o nosso ministério estar alinhado, a nossa vida, o nosso trabalho, tudo tem que ser de acordo com os princípios do Senhor. Não são coisas separadas. Eu não posso só orar e manifestar o reino dentro da igreja. Não, é em todo tempo, em todo lugar. Nós não podemos queimar somente num lugar. Não, o fogo do Espírito Santo, ele tem que queimar todo tempo, em todo lugar. Não são coisas separadas, porque senão é fogo estranho. E o fogo estranho não vem do Senhor, o fogo estranho, ele vem para destruir. Nós devemos queimar o fogo do Espírito Santo a todo tempo, em todo lugar. Então, nós precisamos entender, será que o Senhor, ele quer que a gente se esconda diante das situações, diante do propósito? Ou será que nós ainda estamos confiando em nós? Porque se nós confiar em nós, a gente vai cair. A nossa autoestima não pode estar baseado na nossa visão, nos nossos padrões, porque os nossos padrões são errados. Nós nunca vamos nos enxergar de acordo, vamos ter os pensamentos de acordo com o Senhor. Para nós pensarmos, termos a mente de Cristo, nós precisamos buscar as Escrituras, nós precisamos buscar o Espírito Santo, porque a palavra de Deus fala, quem conheceu a mente do Senhor? E o Romanos 11 fala isso, quem conheceu a mente do Senhor? O Espírito Santo está conosco, é o Espírito Santo que nos traz revelação, renovação de todas as coisas. Então, nós precisamos buscar ter a mente renovada, precisamos responder ao chamado de Deus à altura. E isso aqui, se nós formos olharmos as Escrituras, o que difere Saul de Davi? O coração. E por que o coração? Porque Davi, ele era ligeiro em se arrepender, em rasgar suas vestes, rasgar o seu coração, pedir que o Senhor, né, ministrasse ele. E Saul não fez isso. Saul se apegou no poder. A autoestima de Saul se firmou no poder e não no Senhor. Davi buscava o Senhor. Quando ele pecava, quando ele fazia coisas, né, feias, erradas, mas ele se arrependia, ele se voltava para o Senhor. E Saul, ele se sentia tão inferior, criou uma fortaleza de orgulho, uma máscara, e não se arrependeu. Não se voltou, não confiou no Senhor. Gente, nós como filhos, eu fico pensando, meu Senhor, nos perdoa. Eu digo, Senhor, me perdoe se em algum momento eu não confiei que o Senhor estava comigo, que eu deixei que a insegurança me vencesse, que o medo me vencesse. Quantos de nós, muitas vezes, param os seus propósitos, caminham até um certo limite, e quando nós estamos a um passo de assumir uma nova responsabilidade, de um relacionamento mais profundo, que o Senhor vai nos colocar à mostra de alguma maneira, nós recuamos, nós nos escondemos. Não, isso não é para mim. Eu vou passar para um outro irmão, porque eu não sou capaz. Nós não somos capazes, mas Deus é.
O Senhor que te chamou, o Senhor que te escolheu, que te ungiu, que liberou uma palavra sobre a tua vida, é Ele que vai te capacitar. É Ele que está fazendo de você um novo homem, uma nova mulher, te dando um novo coração. Nós não podemos deixar que os homens que nos rejeitam, e às vezes um olhar, uma palavra nos paralisa. Nós não podemos mais nos paralisar por causa do inimigo que nos olha torto, nos olha errado, que nos rejeita. Porque uma coisa é o inimigo nos rejeitar, outra coisa é o Senhor. Naquele momento ali, Saul, ele era o escolhido do Senhor. O Senhor estava colocando ele num lugar de autoridade, num lugar de evidência. Então, meus irmãos, assim, isso falou muito comigo, porque muitas vezes eu também já me diminui em muitas coisas. Muitas vezes eu passei a bola para outros. Não, deixa para outro irmão fazer, porque eu não sou capaz, isso não é para mim. E se Deus está falando com você através do profeta, através da liderança, muitas vezes o Senhor está querendo algo com você, que você faça. É para você fazer, e às vezes a gente está passando a bola para outra pessoa, se escondendo, colocando outras coisas aí como bagagem para se esconder através daquilo. Então, isso é um comportamento que nós devemos confiar mais no Senhor. Aprender com Saul, né, esse exemplo ao contrário, né, que nós não devemos seguir o exemplo dele, mas meditar naquilo que Saul, como ele se comportou, naquilo que aconteceu com ele. Então, meus irmãos, nem sempre uma boa família, uma boa aparência é sinônimo de algo. Um bom nome seja sinônimo de algo, porque ali Saul ele tinha uma boa família, uma boa aparência, tanto que a palavra fala que ele era o maior de todos os homens. Os outros homens batiam no ombro dele, então ele era um homem alto, mas ele se sentia o menor. Por mais que ele fosse alto, mas ele se sentia o menor de todos. Então, meus irmãos, como nós estamos nos sentindo, como nós estamos nos comportando. E ali na palavra, quando fala também que Saul ele foi rejeitado por uns, mas também diz que quando ele foi embora, guerreiros, outros foram com ele. Saul não foi embora sozinho, porque Deus ele não deixa os seus escolhidos sozinhos. O Senhor não deixa os seus filhos caminharem sozinhos. O Senhor ele não permite que isso aconteça. Ele vai levantar pessoas para caminhar comigo, vai levantar o Senhor para caminhar com vocês. O Senhor ele não vai deixar você sozinho no propósito, porque a palavra fala que o Senhor tocou no coração daqueles homens, de alguns guerreiros, e foram com Saul. Enquanto uns vão rejeitar, mas o Senhor vai levantar aqueles que vão caminhar, aqueles que vão acreditar no propósito, aqueles que vão acreditar que você é capaz de cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida, para aquele tempo, para aquele momento. Então, veja bem, o Senhor, ele tinha algo precioso para Saul, mas a sua inferioridade, o seu sentimento de olhar para si, para a sua humanidade, para a sua natureza caída, para a sua família, não permitiu Saul de prosseguir. E eu creio que ali, quando Saul ele não se permite ser curado, tratado, quando ele não se permite entender, né, a unção de Deus que estava na vida dele, ali começou a derrota de Saul. Ali começou a derrota de Saul. Porque ele não se permitiu ser curado. Porque se ele tivesse permitido, não, eu me sinto inferior, e ele tivesse buscado ao Senhor, buscado o profeta, buscado correção, talvez a história dele tivesse sido diferente. Quantos ministérios, muitas vezes, nem iniciam porque a pessoa se acha inferior e não confia na palavra liberada do Senhor para a vida daquela pessoa. E eu falo isso porque isso já aconteceu comigo. Muitas vezes eu parei projetos, eu fui só até um determinado caminho e não dei continuidade porque eu olhava para mim. Eu ficava pensando naquilo que os outros iam pensar, na rejeição de outras pessoas, mas eu não confiei no Senhor. Então, meus irmãos, assim, isso é algo que nós, como filhos do reino, nós precisamos entender nossa posição e a unção de Deus que está sobre a nossa vida. Devemos responder ao chamado do Senhor, quando Ele nos chama, quando Ele requer algo de nós. Não podemos ter medo da responsabilidade, porque quanto mais nós nos relacionarmos, mais profundo for o nosso relacionamento com Deus, maior vai ser o nosso propósito, maior vai ser a nossa responsabilidade. E nós precisamos confiar muito mais em Deus do que em nós mesmos. A nossa confiança precisa estar nele, e não em nós. Não no externo, a confiança nós precisamos olhar para o alto e saber que é de lá que vem o nosso socorro, porque ele não vai nos deixar sozinhos, ele vai levantar pessoas para caminhar conosco. Amém, meus irmãos? Glória a Deus,
né, por essa palavra, falou muito comigo. Eu espero que o Senhor abençoe vocês e que essa palavra multiplique e fale com os irmãos também. Amém? Amém. Glória a Deus, né, por essa rica palavra. Domingo eu estava falando sobre essa palavra, justamente a respeito de Saul e Davi. Uma pessoa chegou comigo, pastora, a senhora sabe, né? Davi matou, Davi adulterou, e foi assim, escrachou Davi perto de mim. E eu fiquei ouvindo, escracharam Davi perto de mim, né? E falou de Saul, né? Aí eu fiquei olhando para a pessoa assim, perguntei para ele, você já estudou sobre Davi, sobre Saul? Não, eu li só sobre Davi. Por que você leu só Davi? Eu gosto de Davi. E olha, se você não gostasse de Davi, você até mataria Davi agora, né? Aí ele ficou me olhando, por quê, pastor? Na beira de um igarapé. Porque você está escrachando Davi e você não leu sobre Saul. Quem era mais importante para Davi? Era Saul? Para Deus era Saul ou era Davi? Não soube responder. E ali a conversa do rapaz parou, né? Pois é, os dois eram importantes para Deus. E Deus deu mais oportunidade para Saul do que para Davi. Você for ler a Bíblia, ele foi mais misericordioso com Saul do que com Davi. Mas uma coisa muito linda Davi tinha, Davi teve, e muitos Davi têm, é o coração, segundo a vontade do Senhor. Mesmo alguns pecando, mesmo alguns caindo, o arrependimento do coração de Davi, o encontro dele com Deus, quando ele fazia algo todos os dias, ele era sagrado o momento dele com Deus. Ele fazia as coisas para Deus com zelo, né? Ele era zeloso com as coisas de Deus. Ele era zeloso com Deus. E o que Davi nos reporta é que a gente peca todos os dias. E o tamanho do pecado não é mensurável na presença de Deus, é o pecado. Mas se eu me arrepender de todo o meu coração, de toda a minha alma, o Senhor perdoa, né? Lembra do ladrão na hora que o Senhor estava morrendo? Por isso, a mensagem de Davi hoje, para mim, me reportou que eu não preciso julgar ninguém. Eu não preciso julgar o pecado de ninguém. Porque eu não conheço a relação da pessoa com Deus. Eu não conheço o coração da pessoa com Deus. No momento de uma pessoa vir, muitas das vezes, abrir a boca, o coração dela aí, muitas das vezes a gente diz, derramar na gente um veneno, eu não sei o que passou atrás daquela pessoa antes dela chegar a mim, antes dela mostrar aquele lado ruim dela. Mas eu não conheço aquela pessoa perante a Deus. Se ela tem um quarto de guerra, um Peniel, se ela tem, seja lá o que for, com Deus. Por isso, as atitudes das pessoas, a gente tem sempre que dizer, a primeira imagem é a que fica. Não, vamos ter cuidado com a primeira imagem que fica, porque antes de chegar até a mim, aquele momento, eu não sei o que a pessoa passou, por isso eu não posso julgar. E eu tenho cuidado muito de mim sobre julgar. Eu peço todos os dias a Deus que Ele me dê uma boca, um coração, uma boca, um ouvido, um olhar e um falar, a imagem e semelhança dele. E que meu coração seja um coração manso e humilde, aonde eu for e com quem eu estiver. Independente de raça, cor, situação financeira, eu seja a mesma pessoa, a mesma malha, aquela que Deus me criou com amor pelas suas mãos. Dizer para você que é fácil? Não. Das vezes você vai querer deixar seu sangue ferver, porque é normal, nós somos criados assim. Nós fomos criados com o lado bom e o lado ruim. Quem escolhe viver o lado bom está aqui, buscando. Está aqui contemplando.
está aqui honrando e glorificando. Mas honrar e glorificar o Senhor em todo momento, na alegria. Esse é o teu verdadeiro casamento. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Até que a morte... Não vai ter. Com ele não tem até a morte, não. É até depois da morte. Entendeu? E Saul, você estudando Saul, você vai entender que Saul era bipolar, né? Saul só procurava o Senhor quando ele queria alguma coisa. Queria alguma coisa, ele estava lá. Mas quando ele já estava recebendo lá, ele fazia para as próprias mãos dele. Muitos de nós somos Saul. Muitos de nós temos Saul. Nós temos Saul dentro de nós. Todos nós temos o Saul dentro de nós. A diferença é que nós já conhecemos o Deus que servimos e sabemos da dependência que nós temos no Senhor. Sem Ele a gente não chega a lugar nenhum, sem Ele a gente não faz nada. Sem Ele a gente não vence as guerras, né? Sem Ele a gente não vence os exércitos, não elimina os exércitos. Com Ele a gente sempre vai vencer. Com Ele a gente sempre vai ganhar. E com Ele, o melhor de tudo, nós seremos salvos em nome de Jesus. Amém? Pastora Mônica, tá com saudade dessa mulher. Rapaz! Bom dia, igreja linda, a paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui. Que palavra, Dani. Sempre trazendo uma lição para os nossos corações, né? Tem uma música do Samuel Mariano que fala assim: quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só se lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente só lembra quando ele abriu o Mar Vermelho e Israel passou. É sempre assim, né? Ainda anotei aqui. O momento é o que importa. O momento é viver a glória. Meus 15 minutos de fama. Eu tenho que aproveitar o meu grande feito, porque provavelmente eu não vou repetir aquilo, eu não vou fazer de novo. Então, a gente aplaude muitos os momentos, né? E a gente se gaba muito dos momentos e a gente testemunha muitos os momentos. A gente vive muitas vezes no passado, né? Quantas pessoas a gente não vê assim, porque há 10 anos atrás, quando eu profetizava, eu levantei um cadeirante. E hoje, irmão, hoje, a sua obediência está te levando a fazer as mesmas coisas que você fazia antigamente? Você está olhando para Cristo, você está centralizando Cristo na sua vida, a ponto de você continuar fazendo que não seja uma coisa esporádica, nem, sabe, mas assim, é natural a gente curar, é natural a gente fazer, é tão natural, porque a gente obedece. É como ela falou, a Amália falou, eu não estou procurando Deus só no meu momento de desespero, ou quando tem um enfermo que pede uma oração, quando tem um endemoniado e eu vou correr para Deus, ai, Senhor, me reveste, me perdoa, não sei o que, faz aquela autoanálise rápida e corre para expulsar o demônio. Não, tem que ser um viver diário, uma coisa tão natural como respirar para nós, né? Eu coloquei aqui, quando o Dani falou, eu estou me fazendo de surdo quando o inimigo me confronta. Quantas vezes nós somos confrontados e a gente faz de como, né? É tipo assim, deixa para lá. Mas muitas vezes o deixa para lá, eu estou semeando algo no meu coração, na minha mente, que também vai crescer de maneira desproporcional. Quando eu vejo, eu já estou mergulhada e está tudo natural. Está tudo muito bem, está tudo muito bom. Né? Não, deixa para lá. Isso. Hoje em dia, as pessoas falam assim, não, as coisas mudaram. Aí você vê, a palavra mudou. Deus mudou, os princípios de Deus mudaram? Não mudaram. Só que a gente fala assim, não, deixa o menino fazer. Mãinha, olha que eu peguei lá na escola essa caneta, coisa mais... meu filho, caneta linda, tudo dá para a mãinha, dá bichinho para a mãinha. Mãinha, toma, de coração, trouxe para a senhora. Aí a caneta não é mais suficiente, porque ele já deu a caneta. Aí ele vai pegar, de repente, o estojo do coleguinha. Mãe, esse aqui tem mais canetinha. Tem canetinha, tem caneta, tem lápis, aqui. Fique bonito, vá desenhar, vá. Entendeu? Será? Eu estou me fazendo de surdo aquilo que Satanás está... Ele cega aquilo que Satanás está trazendo para mim. E eu estou semeando, às vezes, não só na minha vida, mas na vida de quem está próximo de mim, uma maldição. Vá, filho, não, quando você vê, não, se você gostar, aí já fica natural para a criança.
pegar as coisas dos outros. Porque eu simplesmente, né? Tá tudo bem. Aí daqui a pouco a polícia tá batendo na tua porta com seu filho todo quebrado. Meu filho não. O meu filho é um bom menino. O meu filho não. Entendeu? Então, como Saul se fez de surdo, muitas vezes a gente se fazer de surdo, mas é uma atitude sábia para algumas coisas. Né? A gente então tem que ter o discernimento também, o equilíbrio, para a gente saber o que é e o que não é. Rejeitar algumas coisas, ignorar algumas ofensas para que haja paz, mas tem momento que vai ter que ter confronto. Irmã, senta. Senta aí, vamos conversar. E fazer igual eu fazia quando as pessoas me afrontavam. Eu quero convidar o Espírito Santo para ser testemunha da nossa conversa. Uma vez eu quebrei uma pessoa com isso. Ela se desconcertou tanto que eu falei, eu quero convidar o Espírito Santo para ser a nossa testemunha. Né? Aí ela ficou toda... Então, Senhor, vem aqui agora, Pai, nos ajude, me dá sabedoria para que o que eu falar não seja, Pai, setas, canivete, espada, para retalhar ainda mais a essa pessoa. Às vezes a pessoa está ferida e ela está te ferindo para se resguardar. Eu fiz isso muito. Eu feria para não ser ferida. E quando eu era ferida, eu não queria ferir, eu queria esmagar. Então, às vezes, as pessoas falam assim, então, tudo a gente tem que ter discernimento. Senhor, eu devo me calar ou eu devo falar? Me ensina como falar. Né? Que as minhas palavras não levem a pessoa à morte, mas que resgatem ela da morte, traga ela para a vida. Né? Será que eu devo realmente me calar em certas situações? Mas como, sim, eu vou falar, mas como eu vou falar? É a maneira que sai daqui que vai mostrar se está jorrando água viva ou água amarga da nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Obrigada, Dani. Obrigada, pastora. Mais alguém? Tem muita gente de janela aberta aí. Vamos embora. Quero ouvir esse povo. Ó, presbítero. Oh, glória, aleluia. Estou aqui lendo uma palavra em Salmos, enquanto a Dani ministrava, né? Eu acho interessante Saul, porque o homem fez coisa errada demais, gente. Desobedecendo a Deus, e Deus insistindo ainda no homem, né? Você vê que Deus, ele insiste em você mesmo pecando. Mesmo você errando, ele é fiel porque a misericórdia dele ainda se encontra na terra. Então, eu achei uma palavra interessante aqui, Salmo 89, o verso de número 19 e 20 diz assim, ó, uma vez falaste em visão, e ao teu povo fiel disseste, dei força a um guerreiro e exaltei um jovem dentre os povos. Olha que palavra, e diz o 20, e achei a Davi meu servo, e ungi com o teu santo óleo. O Senhor já estava preparando a presença do Espírito Santo sobre a vida de Davi com a unção, porque lá quando no Salmo no 16, quando Samuel recebe a voz de Deus para descer na casa de Jessé, o Senhor diz assim para Samuel, Samuel, enche o teu vaso de azeite, até quando, olha a palavra, tu terá dó de Saul. Irmãos, tem gente que olha para você e fala, eu estou com uma dó da Amália, eu estou com uma dó da Camila, da Josiane, da Mônica. Irmãos, não precisa ter dó não, que nós temos um Deus vivo. Não precisa ter dó das pessoas, não. Hoje eu aprendi que não adianta, sabe, que a nossa vida, pelo olhar humano, não era para nós estar de pé, não. Entendeu? Não era de jeito nenhum, não era para nós estar aqui agora nesse devocional, porque o diabo ficou martelando, eu vou tirar a voz dela hoje, eu vou dar uma dor de cabeça nela, eu vou isso, eu vou aquilo, para você não chegar aqui. Mas olha como que o povo aqui é valente. Tem 10 pessoas lá nos bastidores, mais 8 aqui aparecendo. Então, se você vê o tanto de gente que já está aqui, né? Isso aqui, ó, é Deus. Então, Deus, aqui, como falou aqui no Salmo 20, essa palavra eu achei a Davi, hoje o Senhor diz assim, ó, eu achei a todos do devocional. E ele achou mesmo, irmãos. Então, se alegra,
tem motivo de ficar triste, não. Mesmo sem voz, tô vendo aí a pastora Josiane com essa máscara aí, deve estar gripada também ainda, misericórdia. Eu também não estou muito bem, mas só que eu tenho aqui, irmãos, fôlego de vida. Ah, tá no consultório médico. Aí. Então, irmãos, é outra pessoa também que está aí, ó, lutando. Né? Você viu ontem foi uma benção aquela oração, viu, irmãos? Ontem o pastor Amália, vou falar uma coisa para você, ontem foi tremendo, e eu espero que vocês, irmãos, se atentem ao que o Senhor tem chamado nós. Eu achei que não ia dar muito certo, mas o Senhor falou, não, filho, vamos insistir. E como que está acontecendo aquela oração dia de terça e quinta? Então, irmãos, eu louvo a Deus que o Senhor me achou e colocou nesse devocional aqui para me aprender muito de Deus. Então, eu só tenho que ser agradecido a Deus nessa manhã. Deus abençoe a Dani, né, pela palavra, continua te usando e que Ele vai te honrar muito nessa terra. Amém? Amém. Ontem, realmente, a oração das 15 horas foi, assim, sobrenatural. Eu vou contar para vocês, eu orei por uma pessoa no carro, me deu uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça, uma pessoa chorando, pedindo oração. Eu já cheguei em casa mal, mas eu ia para orar, ainda liguei, né, o computador tudo certinho, na hora de começar, começou o vômito, aquela coisa ruim, né? Aí fiquei com aquilo orando a tarde toda, e o Senhor disse assim, filha, agradeça que foi você, que você entendeu que não é uma doença, é só uma seta, e eu já tirei. E fui bater uma roupa à noite e nada da máquina funcionar. 10 horas nada da máquina funcionar. Filha, descansa, a tua máquina vai funcionar. Quando eu levantei de manhã, a máquina funcionou. Então, sempre, quando a gente se dispõe a fazer algo, ele vai tentar, ele vai querer nos tirar, né, do caminho, do foco do Senhor, mas a gente tem que descansar, a gente fica agoniada. Eu fui só ouvir a oração, e melhorei, né, a dor de cabeça passou, aí ficou só aquele enjoo. Então, a gente fica agoniada, não, eu tenho que ir na oração, não, eu me comprometi com eles, que nem que fosse para começar, para cobrir eles com a oração, eu ia iniciar. Aí, realmente, no início da oração, vem mais coisas, né? E eles foram tão usados, ontem a pastora Josiane, a pastora Thais estava gente, a pastora Thais foi enviada, né? A Tatiana foi lá e, gente, vocês precisam, quem tiver tempo, tá ajudando nessa oração. É só oração, gente, não tem palavra, né? A palavra, ela pode entrar no meio da oração, mas é só oração. E ontem foi tremendo, gente. E uma outra coisa que eu quero pedir para vocês, não guardem o milagre de vocês para vocês. Porque quando Deus faz, você guarda para você, ou aqui no devocional, ou na oração, o Senhor, ele fica triste com isso. Porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Através dos teus contos, dos teus testemunhos, você vai conseguir trazer outras pessoas para Deus. Né? Por isso você não pode guardar nada que você recebe do Senhor. Conte seus testemunhos. Mas alguém quer falar da palavra? Eu vou chamar ninguém mais, vou chamar a Nádia para cantar um louvor aí para nós, tá? Nádia, com você, seja bem-vinda. Amém, glória a Deus. Que palavra poderosa, falou muito ao meu coração. E eu vou ler rapidinho para vocês aqui um versículo, que está em Salmos 13. No 1 diz, até quando, Salmo de Davi, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? No 5, está escrito, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Então, em todos os caminhos, Davi reconhecia o Senhor como Senhor da sua vida. Ele sabia que Deus era o socorro dele na hora que ele precisava. Ele sabia que quando ele errava e reconhecia que estava errado, ele voltava ao Senhor, que era um pai bom. E isso muitas vezes, nós não enxergamos em nós mesmos. Nós achamos que porque erramos, falhamos em algo, achamos que Deus está bravo com a gente, que Ele não quer mais ver a nossa cara, que Ele não vai ouvir a nossa oração. Deus, Ele busca que nós venhamos nos arrepender.
e confessar a Ele esse nosso erro. Porque quando há um verdadeiro arrependimento, você não vai repetir aquilo novamente. Isso é arrependimento. Uma vez a minha mãe falou assim: eu não entendo, eu sei que Deus é bom. Minha mãe é católica. Eu sei que Deus é bom, mas como que tem pessoas que erra, aí vai lá e pede perdão para Deus, Deus perdoou, aí vai lá, erra de novo, aí vai lá, pede perdão porque Deus perdoou. Eu falei, não, mãe, não. Se a pessoa se arrependeu, ela não vai ficar cometendo o mesmo erro várias vezes. Uma hora ela vai se arrepender. Errou uma vez, errou duas vezes, aí vai ficar errando a terceira, quarta, quinta, porque Deus perdoa. A pessoa não se arrependeu. Deus, ele perdoa quando você se arrepende, quando eu me arrependo. Então, é esse perdão que Deus nos dá. Você se arrependeu, Deus vai lá e apaga todo o seu passado. O que você errou já não existe mais. Então, esse grande amor que Deus tem por nós, esse perdão que ele nos dá, ele apaga tudo. Então, assim, não há um Deus como o nosso Deus, amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém.
para sempre. Amém. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade. Amém, Nádia, amém. Lindo louvor, eu amo esse louvor. Amanhã, mais alguém para louvar, né? Amanhã é dia da irmã Eliana, amanhã é quinta-feira. Tá ouvindo, irmã Eliana? Tá. Amanhã é seu dia de louvar. Traga um louvor aí para nós. Que bom, né? A pastora José está no consultório, ninguém mais quer falar. Eu vou entregar as pessoas aqui, pedido de oração, vou entregar vocês, né? E eu gostaria de chamar, pastora mãe só pode, ou a Patrícia, a pastora Mônica, a Patrícia está aí também, pastora Mônica hoje. Fazer a oração final, pastora Mônica, para nós, pode? Tá, deixa eu entregar aqui os nomes, mais urgente e livre. Pai amado, Pai querido, nós te rendemos graça por esta oportunidade, por este momento de estarmos aqui reunidos, Senhor. Eu te apresento os que estão aqui, os que ainda vão assistir, Pai, e também os que não puderem estar, Senhor. Tu conhece a vida de cada um, a família de cada um, o lar de cada um. E neste momento eu te apresento a criança Arthur, a criança Theo, a criança Celina, Senhor. Eu te apresento o irmão Marcos, o irmão Reinaldo, Senhor, o presbítero Ricardo. Eu te apresento, Senhor, a Fernanda e o pastor Jonas, a missionária Fernanda, o pastor Jonas, sua família. Eu te apresento a apóstola Samira, a pastora Thaís e sua família. Eu te apresento, Senhor, também a Cláudia e sua família. Eu te apresento, Senhor, todos os pedidos de oração de cada um aqui. Eu te apresento também os nossos livros de orações, Senhor. Eu quero te apresentar também a Nadiane, seu lar e sua família, o presbítero Ricardo, a sua família e seu lar. Eu te apresento, Senhor, a pastora Mônica, sua família e seu lar, a Daniele, sua família e seu lar, o Fabrício, sua família e seu lar, a pastora Josiane, sua família e seu lar, a Adriana Gomes, sua família e seu lar, a irmã Eliana, sua família e seu lar, a Camila, sua família e seu lar, a Andréa, sua família e seu lar. Eu te apresento, Pai, a missionária Patrícia, sua família e seu lar, a Gilmara, sua família e seu lar, a Maria Aparecida, Senhor, sua família e seu lar, a irmã Josilene, sua família e seu lar, a Jaqueline, Senhor, sua família e seu lar, a Raquel, sua família e seu lar, a Elane, sua família e seu lar, a Yara, Senhor, sua família e seu lar, a Maria José Maia, sua família e seu lar. Eu apresento também, Senhor, a minha vida, a minha família e meu lar. Eu apresento também o irmão Djalma, Senhor, o irmão Jonas, o irmão Alex, Senhor. E assim eu passo, Senhor, para a pastora Mônica, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai querido. Obrigada, Senhor, porque nós aprendemos muito, Senhor, contigo através da tua filha Dani, Pai. Obrigada, Jesus. Oh, Senhor, fica às vezes difícil acharmos palavras para sermos gratos ao Pai, porque cada dia o Senhor traz um ensinamento diferente, sempre renovando, Pai, a nossa mente, sempre renovando a nossa vontade, Senhor, de mudar, de ser diferente, de nos consertarmos, ó Pai, sabendo que o teu estoque, Pai, de amor e misericórdia, ele não tem fim, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que nós temos que aplicar o nosso coração a aprender de ti. Nós estamos aqui fazendo isso, Deus. Pai, o Salmo 4 diz: ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Nós não vamos buscar a mentira, Senhor. Nós vamos buscar a verdade da tua palavra para nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor separou para si aquele que é querido, e nós somos queridos teus, ó Pai. E o Senhor vai nos ouvir quando nós clamarmos a ti. Vamos, Senhor, perturbai-vos e não pequeis, falais com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Então, Pai, nos ensina a hora de calar. Como foi falado aqui hoje, Pai, como a tua filha Dani, Pai, trouxe a nós, é para nos calar? Não, Senhor, nos mostra a vontade tua, Pai, a hora de falar, a hora de calar, porque há tempo para tudo, meu Deus.
que nós possamos, ó Pai, confrontar o pecado e não confrontar a pessoa, Senhor, com arrogância, aqueles que vêm nos ferir, aqueles que vêm nos maldizer, ó Pai, mas que possamos estender a mão e demonstrar amor e misericórdia, Senhor, porque Tu tens também um plano para a vida dessas pessoas, Senhor. A palavra do Senhor diz, muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Ah, Senhor, então muitas pessoas talvez estejam perguntando isso, quem pode me dar uma palavra? Sim, por que as pessoas não olham para mim? Ah, eu estou escondida no meio da multidão? Será que elas estão, Pai, se minimizando? Ou simplesmente elas estão reconhecendo, Pai, que as pessoas não estão nem aí para ninguém, as pessoas estão olhando para si? Então, quem vai nos mostrar o bem? Como eles ouvirão se não há quem pregue? Como eles pregarão se eu não vou me dispor aí, meu Deus? E o Senhor está nos chamando, Pai, para trazer a luz, a verdade, o Teu amor e misericórdia a muitos, mas nós estamos nos fazendo de surdos a essa questão, ó Pai, de estender a mão e mostrar misericórdia, e falar do Teu amor e do Teu perdão, meu Deus. Ah, Senhor, eu posso dizer como na palavra, em paz eu vou me deitar e dormir, porque o Senhor me faz habitar em segurança, mas e os outros, Senhor? Será que realmente eu posso colocar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz? Será que algo não vai me perturbar? Será que não vai vir, Senhor? O Senhor não vai falar para a filha, hoje você negou meu amor a alguém, eu vou requerer o sangue dessa pessoa. Senhor, eu não quero, Pai, jamais que o Senhor venha requerer sangue de ninguém das minhas mãos, ó Pai, porque eu quero te obedecer, eu quero te ouvir, Senhor. Ah, Senhor, Tu tem colocado alegria no nosso coração, mas essa alegria, ela não pode ficar dentro de nós. Ela tem que transbordar, Senhor, ela tem que transbordar para a direita, para a esquerda, ela tem que alcançar os meus vizinhos, ela tem que alcançar as pessoas que eu vejo na rua, tão desamparadas, tão entristecidas, ó Pai. E o Teu Espírito Santo, quantas vezes nos move a nos aproximarmos dessa pessoa e darmos uma gota de esperança, uma gota do Teu amor, ó Pai. E aí a gente se tranca dentro de nós. E aí o Senhor fala pra gente, eu dei só para você? Eu morri só por você? O meu amor se estende a só você e sua família? Seus amigos queridos? Não, é para todos. Se eu te dei, é porque alguém te apresentou. Vai lá e me apresenta para aquela pessoa. Pai, perdão, Senhor. Perdão, Pai. Perdão, Senhor. Perdão, Pai, para nos calarmos, nos fazermos de surdos aos clamores dos sofredores, ó Pai. Senhor, que nós possamos nos colocar realmente no lugar dessa pessoa, ter compaixão delas, ó Pai. Assim como a Tua palavra diz que o Senhor tinha compaixão das multidões, tão sofridas, tão famintas, tão abandonadas, que assim seja em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, e que amanhã possamos contar uma história diferente, que algo aconteceu nesse dia, então nos presenteia hoje com a oportunidade de servirmos, ó Pai, ao nosso próximo, de sermos úteis ao nosso próximo, Pai. Desde já eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, ai, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por Teu amor, Pai. O Senhor me amou, Pai, sem olhar para mim do jeito que eu sou. Tu amaste cada um de nós aqui. Estendeste o Teu amor, que assim seja, Pai, com o nosso próximo, Senhor. Que a gente não olhe para as pessoas achando elas são indignas do Teu amor. Todos são perecedores, Pai, carentes da Tua misericórdia e da Tua graça. E que nós possamos estender, Senhor, essa graça e essa misericórdia ao nosso próximo, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora Mônica. Deus se faz presente aonde corações aquebrantados, né, estão. Onde pessoas que decidiram servir realmente a Ele se encontram. Aqui eu creio que tem pessoas que realmente estão buscando primeiro a face do Senhor e sendo grato, não fazendo nada só para o seu ego. E a partir de hoje a gente não faça mais nada só para o nosso ego. Que a partir de hoje, quem ainda está vivendo o ego seja morto. Isso. Que você tenha o seu coração aquebrantado para o Senhor, que você tenha tido hoje um verdadeiro encontro genuíno com Deus. E eu desejo, em nome de Jesus, que o seu coração, que dentro dele o Senhor tenha derramado a essência dele, que você tenha permitido essa essência do Senhor entrar na sua mente, no seu coração. Pois é muito bom viver a imagem e semelhança do Senhor, mas principalmente ter dentro de nós a essência dele, porque nós nunca mais vamos fazer nada para nós, e nem por nós. Nós faremos sim algo por ele e para ele. E é isso que eu desejo hoje, é isso que eu desejo sempre na sua vida, que a sua imagem e semelhança seja do Senhor, que o seu coração e sua mente seja a essência dele, porque se você estiver na essência do Senhor,
nada lhe abala. Pode até tentar, o inimigo vai tentar, que ele quer os separados do Senhor, os escolhidos do Senhor e separados. Mas nós sempre vamos vencer em nome de Jesus, porque Ele está no controle, Ele cuida de nós, Ele resolve tudo por nós. Vamos em paz. E que o Senhor seja conosco hoje, amanhã e sempre. Decida estar com Ele, para Ele nunca largar a sua mão. Em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia abençoado. Um beijo para vocês. Olha, cadê Patrícia? Eita, olha aí. Tava com saudade disso, meu povo. Cadê o de vocês? Só eu e Patrícia que temos o coraçãozinho? Aê! Muito bonitinho. Olha, a Maia abriu a Maria Maia. Tchau, tchau, meu povo. Um beijo no coração de vocês. Eu amo vocês. Até amanhã. Olhem, divulguem o link da oração das 15 horas. Divulguem o link da oração das... Divulgue o devocional. É o mesmo link todos os dias, tanto do devocional como a oração das 15 horas. Terças e quinta-feira, quero ver o rostinho de vocês lá. Amém? Um beijo. Tchau, tchau. Pastora Josiane, Deus abençoe a senhora aí nesse consultório, a sua cunhada seja curados em nome de Jesus. Amém? Só interromper a gravação que eu esqueci de desligar.